Livros. Existem livros de todos os tempos, de todas as épocas, com todos os temas. Aqui atrás temos alguns exemplos de livros: divulgação científica, administração de empresas, fantasia, teologia, e sabemos que existem diversos outros gêneros. Ler é uma das melhores experiências da vida e também uma das mais edificantes. Infelizmente, 44% dos brasileiros não leem. Hoje estaremos conversando um pouco sobre o hábito da leitura. Vamos lá! A invenção da escrita e, consequentemente, da leitura foi uma das maiores inovações e um dos maiores marcos para o ser humano. Por quê? Porque lá na pré-história, todo conhecimento tinha que ser passado de pai para filho, verbalmente, pela fala, o que permitia um aprendizado muito pequeno, um volume muito pequeno de informações. Graças à invenção da escrita, podemos armazenar muito mais informações, o que permitiu que uma pessoa no futuro continuasse o trabalho de uma pessoa no passado. Isso permitiu que o ser humano evoluísse demais. No decorrer da história, aí passando pela antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e agora a Idade Contemporânea, que é essa que estamos vivendo, o conhecimento evoluiu demais e surgiram diversos livros geniais. Infelizmente, mesmo com um vasto volume de livros, livros muito interessantes e muito bons, muito edificantes, no caso do Brasil, o interesse da população brasileira pela leitura é muito baixo. 28% dos brasileiros que não leem declaram que verdadeiramente não gostam de ler. 44% dos brasileiros não leem, o que é um número muito triste. Então hoje eu estou aqui para apresentar para você que ainda não é um leitor ativo quais são os benefícios da leitura e como você pode começar a ler hoje. Primeiro benefício da leitura. Através da leitura você tem a oportunidade de viajar pelo mundo de dentro da sua casa. Na literatura tem diversos gêneros e diversos livros. Tem livros de ficção científica, livros de fantasia, e através desses livros você tem a oportunidade de ir para a Idade Média, ir para o futuro. Através da literatura que o mundo foi reinventado, as ideias surgem. Analise os livros de Júlio Verne, pesquisa. Ele preveu muitas das invenções que surgiram no século XIX, século XX, século XXI. A literatura permite essa viagem, permite a criação. Então a literatura incentiva a criatividade. Ler é uma habilidade, é uma forma de você interpretar o mundo, entender e conhecer o mundo. Por isso você deve ler. Segundo benefício da leitura. Segundo benefício da leitura. Através da leitura, sua habilidade de interpretar, escrever e falar aumenta e muito. Por quê? Porque enquanto você lê, você está praticando sua leitura. Você está ganhando vocabulário, você está conhecendo o mundo e ganhando experiência. Quem lê erra muito menos no português, consegue escrever com uma facilidade muito maior e consegue se expressar com mais facilidade. Por quê? Porque ela está mergulhando no código da leitura o tempo todo. E ler ajuda e muito na hora de você fazer uma prova como o Enem, na hora de você fazer um vestibular difícil. Então, quem lê muito, quem lê por prazer, acaba se dando muito melhor do que quem não tem o hábito de ler. Terceiro benefício da leitura. A leitura cria senso crítico e traz para você uma bagagem cultural. O que acontece? A partir do momento que você cria o hábito de ler e começa por livros fáceis e depois vai indo para livros mais difíceis, mais densos, os livros clássicos, você começa a ler conteúdo de pessoas muito mais inteligentes que você e que fizeram uma análise muito profunda do mundo. Cito aí Shakespeare, cito aí os grandes filósofos, posso citar Maquiavel, posso citar Descartes.
São pessoas que analisaram toda a sociedade, fizeram análises profundíssimas sobre a forma como as pessoas viviam. No caso de Shakespeare, através dos seus teatros, ele representava todos os defeitos humanos, todos os sentimentos do coração do ser humano. Então, a partir do momento que você começa a ler conteúdo dessas pessoas, você ganha um senso crítico, uma capacidade de entender o mundo muito maior. E, consequentemente, você ganha uma bagagem cultural para entender como as coisas funcionam também muito maior. Quarto benefício da leitura. Graças aos livros, temos a oportunidade de sermos mentorados, ensinados pelos maiores gênios de todos os tempos. O que eu estou falando? As pessoas mais inteligentes que existiram nessa terra. Quarto benefício da leitura. Graças ao livro. Quarto benefício da leitura. Graças aos livros. Quarto benefício da leitura. Graças aos livros, temos a oportunidade de aprender com os maiores gênios que já existiram na Terra. O que eu estou falando? As pessoas mais inteligentes que passaram pela Terra escreveram livros e armazenaram esse conhecimento. E graças a eles temos a oportunidade de aprendermos o que essas pessoas ensinaram. Temos a oportunidade de mergulhar em conhecimentos de pessoas muito mais inteligentes que a gente. Pensa aprendermos coisas com Platão, com Sócrates e muitos outros, pessoas que estavam muito além de seu tempo e que provavelmente são muito mais inteligentes que eu e muito mais inteligentes que você. E nós temos a oportunidade de aprender com essas pessoas. Esse, para mim, é o maior benefício da leitura. Somos mentorados pelos maiores gênios de todos os séculos. Olha, eu poderia continuar aqui o dia todo falando sobre vários outros benefícios da leitura. Mas a verdade é que esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é levar você, que ainda não tem o hábito de ler, a ler. Então vamos lá. Qual é o segredo para você criar o hábito da leitura? O segredo é leia. Eu sei que parece zoeira, mas essa é a verdade. O que acontece? No sistema educacional, na forma como é feita, as pessoas geralmente têm uma experiência muito ruim com a leitura. A pessoa sai do primeiro ao quinto ano, entra no sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, e se ela ainda não tem uma bagagem de leitura, o costume de ler, e pega um clássico, ela vai achar que odeia ler de verdade. Porque um clássico, quando você não tem o costume de ler, pode ser um porre. Por quê? Porque ele tem uma linguagem muito mais formal, mais séria. Então, para iniciar a leitura, você tem que pegar um livro muito mais leve. Então, o que você faz? Você começa a ler. Não os clássicos, você procura o seu livro. Foram publicados milhões de livros no mundo. Um livro vai te agradar, um livro foi feito para você. Então, entenda, o que você vai fazer? Preste atenção. Você pega um livro, tá chato? Troca. Você pega outro livro, tá chato? Troca, para. Tá chato? Para, porque você não tem que terminar de ler. Você tem que achar o seu livro. Você pode fazer isso 6, 7, 8, 9, 10 vezes, até você encontrar o seu livro. O que acontece? O que a escola faz? Tá chato? Continua! Isso ferra com a leitura, ferra com o desejo da pessoa de ler. Por quê? Porque ela não se interessa por aquele livro. Se a pessoa não se interessa por aquilo que ela está lendo, ela vai ler com ódio no coração. Então faça isso. Tá chato? Troca. Tá chato? Troca. Uma hora você vai encontrar o seu livro e você vai descobrir o quão bom é ler. Então, espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido muito edificante para você. Deixe um like se gostou, compartilhe e se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Até mais!